Olá, aqui é o professor Nelson, sejam bem-vindos. Vamos a uma resolução da questão 142 do Enem 2018, prova azul. De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, é uma fórmula assim, F é a força gravitacional, que é igual a um quociente. O numerador é o K, que é uma constante gravitacional, geralmente ela é dada, multiplicada pela massa m do satélite e dividido pelo raio da órbita do satélite, este raio ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto MR, como está indicado aqui nesse gráfico cartesiano, satélites A, B e C, cujas coordenadas são a massa m do satélite é a abscissa, e o raio da sua órbita em torno da Terra, que é a ordenada R. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Qual relação de ordem entre as alternativas está correta? Vejamos antes. Vou pedir a vocês, se gostarem da resolução, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Nós temos então aqui o gráfico e a fórmula. Aqui então está o gráfico que é diretamente proporcional à massa m e inversamente proporcional ao quadrado do raio. Antes, um detalhe, como é que eu localizo as coordenadas de um ponto? É um detalhe que até em cursos universitários alguns alunos têm dificuldade. Como é que eu calculo as coordenadas do ponto B de bola, do satélite B? Para calcular a abscissa eu vou ler aqui no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal. Porém, para encontrar a abscissa no eixo horizontal, eu pego o ponto B e traço uma vertical. Como está indicando aqui a seta, veja, do ponto B, eu vou pegar uma seta, traçar uma vertical, atingiu o eixo das abscissas. O 10 é o valor da abscissa, então a massa m é m igual a 10. Para calcular a ordenada é o raio, é o eixo vertical. Para calcular a ordenada do ponto B de bola, eu vou traçar agora uma horizontal. Para atingir o eixo vertical, eu traço uma horizontal. Veja bem aqui, aqui está a seta que vai partir do B, uma horizontal, e você lê no eixo vertical o valor do raio. O raio vale 2. Portanto, o ponto B tem essas coordenadas. A abscissa m igual a 10, primeira componente, e o raio igual a 2, a segunda componente. Vamos agora à resolução. Vamos fazer então a análise gráfica aqui, segundo esta fórmula e segundo aqui o gráfico cartesiano. Vamos comparar os pontos A e B, satélites A e B que eu estou destacando aqui. Note bem que os satélites A e B estão na mesma horizontal, portanto, tem a mesma ordenada, ou seja, o mesmo raio. Daí dá para concluir o seguinte, ó, os satélites A e B têm órbitas com o mesmo raio, pois têm ordenadas iguais. Veja então, ó, ordenadas iguais para os pontos A e B, mesma horizontal. Se as ordenadas são iguais, os raios aqui são iguais, quem determina quem é o maior, se é força gravitacional de A ou de B, é a massa. E quem tem a massa maior? Quem está mais à direita tem massa maior, porque a massa se calcula por abscissa. E aí, ó, a massa de A é menor que a massa de B. Então, posso dizer o seguinte, ó, a massa do satélite A é menor que a massa do satélite B. A está à esquerda do satélite B. Daí, então, de 1 e 2, eu posso dizer que a força gravitacional de A é menor que a força
gravitacional de B. Primeira conclusão, a força gravitacional de A é menor que a força gravitacional de B, porque a massa de A é menor que a massa de B. Agora, vamos comparar os pontos A e C, satélites A e C. Eles têm a mesma massa, pois têm abscissas iguais. Note que o A e o C estão na mesma vertical. E para calcular a abscissa, eu conduzo uma vertical. Os pontos A e C têm a mesma vertical, têm a mesma massa. Se as massas são iguais, quem determina quem é o maior, o A ou o C, é o raio que aparece embaixo aqui. Ó. E o que acontece com o raio? Olha, o raio do satélite C é maior que o raio do satélite A. Note, o raio do satélite C. Por quê? Porque o ponto C tem uma ordenada maior. Olha aí, ordenada maior, está mais alto aqui que o ponto A. O raio de C é maior que o raio do satélite A. E como na fórmula é inversamente proporcional ao quadrado do raio, ou seja, quanto maior o raio, já que eu vou dividir, aumento o raio, diminui o valor da força, correto? Então, posso concluir o seguinte, 3 e 4. A força do satélite C é menor que a força do satélite A, correto? Aqui esta outra conclusão. E combinando essas duas conclusões, note bem, força do satélite C menor que a força do satélite A. Sabendo que a força do satélite A é menor que B, pela propriedade transitiva, já que o F de A aqui é menor que F de B, eu posso concluir isto aqui, que a força do satélite C é menor que a força do satélite A e menor que a força do satélite B. Está aí a conclusão. Vamos ver qual é a alternativa correta. Conferindo, então, nós temos a resposta alternativa E de elefante. Se você gostou da resolução, dê um like para nós, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima!